que servas de Deus têm que se formar. Portanto, senhoras e senhores, é chegado o grande momento desta conversa super abençoada com a grande mulher, inteligente, humilde, simples, belíssima, tantas qualidades, mas tantas qualidades para uma única mulher. Bom dia, pastora, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, minha querida amada. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo de casa, através desta nossa plataforma, do Facebook também e também da televisão. Eu quero começar por desejar boas entradas ao ano 2022. Nunca é tarde, estamos no último dia do mês de janeiro. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é soberano. Veja só, não podia terminar o mês de janeiro sem que Deus colocasse-me aqui para que pudesse desejar a cada um de nós um ano próspero, porque o ano 2022 é um ano que promete, mas que promete para aqueles que esperam no Senhor. Pois. E eu tenho fé, tenho certeza que todos nós vamos conseguir segurar essa bênção que Deus está derramando para nós durante o ano 2022. Somente aquele que estiver atento é que vai segurar essa bênção para a glória do nosso Deus. Exatamente. Obrigada a nós pela sua presença neste programa Juntos pela Manhã. Eu sei que de saúde está tudo bem. Eu sei que no ano 2021 a pastora Mercedes fez grande sucesso, grandes ensinamentos nas lives. Eu tenho acompanhado até neste ano 2022. Como é que as pessoas receberam? Foi um ano bom, 2021. Portanto, comecei fazendo no ano 2019, porque foi a altura que depois houve o confinamento, foi a altura que depois houve a Covid, então houve necessidade de podermos estar trabalhando dessa maneira também, e teve um grande impacto nas pessoas, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Há várias pessoas que têm se beneficiado da plataforma que eu tenho usado para pregar a palavra, para trazer ensinamento, para entrar na casa e no coração das pessoas. Tenho tido pessoas da Europa, pessoas do continente europeu, continente americano, mesmo do continente africano, do continente australiano. Nós temos tido várias pessoas e houve várias pessoas, várias famílias até hoje que procuram ensinamento, procuram palavra através da plataforma, através das lives e temos estado fazendo aquilo que a Bíblia diz no livro de Marcos 16:15. A Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. É bíblico ir. Então é o que nós temos estado a fazer, é o que eu tenho estado a fazer. Eu digo nós, porque somos uma equipa, né, que temos estado trabalhando nisso, fazendo este ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. E tem sido muito gratificante. E realçar também que nós não fazemos porque queremos aparecer, né? Nós fazemos porque é um cometimento de Deus, nós fazemos porque é um mandamento de Deus, nós fazemos porque é uma ordenança de Deus. Alguém que serve ao Senhor deve saber ir e deve saber ganhar almas para Jesus, deve saber alcançar vidas e alcançar famílias para Jesus. Essa é que é a grande tarefa de alguém que está servindo ao Senhor. Exatamente. Obrigada a nós, pastora Mercedes, pela sua contribuição. Dizer que o nosso tema de painel, porque é que servas de Deus têm que se formar? Uma pergunta que não quer se calar. Porque é que servas de Deus têm que se formar? Estamos aqui com duas mulheres super abençoadas. Além de ser pastora, elas também têm um nível superior. E dentro de instantes vamos saudar a nossa outra convidada. Eu vou saudar aqui a Vilma. Bom dia, Vilma. Senhor, como está? Como é que passou o seu dia? Também, na paz e na graça E o seu muito bem. E o bolo? Vamos aguardar então o bolo, não é? Para juntos celebrar. Exatamente. Eu vou saudar também aqui a minha outra convidada, a pastora Sandra Moiane. Ela também é uma mulher incrível, com várias habilidades. Ela é pastora, confeiteira. Ela também é adoradora. Meu Deus, são tantas qualidades.
Bom dia, pastora Sandra, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, irmã Frida. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a nós pela sua presença neste programa Juntos pela Manhã e também recordar que o nosso tema de painel, porque é que servas de Deus têm que se formar. Eu sei que no ano 2021 foi um ano de grande sucesso, grande vitória para a pastora, porque está a subir. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos a subir porque aquela pessoa que está em nós, ele já está acima de todas as coisas. Então não pode falhar. Nós como espelho daquilo que ele é, então nós temos que refletir isso. Bênção, exatamente. Sobretudo. Estão preparadas para o nosso tema de painel? Por Deus, estamos preparadas. Estão preparadas. Porque é que servas de Deus têm que se formar? Eu quero saber de vocês, o que é ser serva de Deus, na verdade? Vou começar com a pastora Sandra. Amém. Muito obrigada. Tema muito interessante, abençoado, né? E um tema que talvez falando mesmo, na verdade, quando diz porque é que servos, né? Devem se formar, devem trabalhar, devem empreender, é um tema que muitos gostam de ouvir, porque na verdade nós somos guiados pela palavra, somos guiados por Cristo, somos espelho daquilo que a palavra de Deus diz. Agora, se nós fazemos o contrário, nós estamos a dar bom testemunho daquilo que as Escrituras dizem. Ser servo do Senhor é ser alguém preparado, é ser alguém que está à disposição de seguir a Cristo, de receber a instrução através da palavra e, sobretudo, ser um espelho para o mundo. Pode. Aqueles que não têm Cristo precisam de ver alguma coisa de uau. Por que eu devo ainda abandonar o mundo e servir a Cristo? Então, se nós não fazemos isso com eficiência, não estamos a dizer aquilo que verdadeiramente o Evangelho é. Pois, a pastora Mercedes, tem já outra definição ou vai continuar com o mesmo fio de pensamento da pastora Sandra? Eu só ia acrescentar. Pode acrescentar, um à vontade. pouco. Eu louvo a Deus pela explanação da pastora Sandra. Ela tocou em partes essenciais. Mas também acrescentar um bocadinho, dizer que o servo de Deus é aquele que deve estar predisposto a seguir de facto a Cristo, porque o servo de Deus é um pequeno Cristo. O servo de Deus é aquele que anda segundo a ordenança, segundo a palavra de Deus. O servo de Deus é aquele que anda nas pisaduras ou anda nos passos que Cristo dá. O servo de Deus é aquele que é imitador de Cristo. O servo de Deus é aquele que se aliança com Deus. O servo de Deus é aquele que renega tudo ou nega tudo para poder seguir a este Deus. O servo de Deus é aquele que tem que estar pronto. Então nós temos que examinarmos a nós mesmos e nós temos que examinar-nos a nós mesmos e nós temos que negar-nos a nós mesmos, negar nossa carne, nós temos que negar tudo para podermos ser servos fiéis. Porque o que acontece no servir ao Senhor é que há uma profundidade nisso de servirmos ao Senhor. Não devemos servir à nossa maneira. Conforme diz a Bíblia no livro de Efésios 6,6, diz assim: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo do coração a vontade de Deus. Então nós devemos seguir de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade dos homens. Muitos até podem dizer, ou muitos de nós talvez apaixonamos-nos, quisemos servir ao Senhor, talvez porque espelhamos-nos no homem, talvez porque vimos alguém, uau, eu quero ser servo, mas depois estando lá dentro é que nós somos confrontados pelas Escrituras e acabamos nos apercebendo o que é de facto servir ao Senhor. Exatamente. Não é servir ao homem, mas é servir a Deus. Estar de acordo com a vontade de Deus. E quais são as características de uma serva de Deus? Pastora Sandra. Paulo vai dizer que nós somos um exemplo da fé, no falar, no fazer, no ministrar, no ser, em tudo. O que acontece é que algumas pessoas têm divisão de seres. Eles querem ser crentes quando estão na igreja e quando estão em casa e quando estão na sociedade não querem ser. Agora, nós, se somos verdadeiramente servos de Deus, que agradamos a Deus,
Nós somos exemplo, Deus já nos apimentou isso, a ser algo que as pessoas nos encontram em qualquer ponto do mundo. Não mudamos com a situação, não mudamos com o tempo, não mudamos para certas pessoas, porque o que acontece é que alguns crentes, né, diante de uma situação, dizem que esse aqui não me conhece. Eu também tenho berço, eu posso descer, ser aquilo que ele é. Não, nós somos exemplo de fé, ministramos Cristo aonde quer que seja. O nosso ser, eu como servo, não vamos falar muito de pastorado, é um título que fomos atribuídos. Nós somos servos de pessoas que acreditam em Deus, fomos revestidos Cristo acima de tudo. Temos que nos colocar no lugar devido para que não possamos dar vergonha a este evangelho. Exatamente. Era só para deixar ficar aquela curiosidade para todos também ligadinhos a nós neste grande tema. Porque é que servos de Deus têm que se formar? Eu sei que a pastora Mercedes recentemente ganhou um grande prémio na África do Sul. Pode deixar ficar o que é que na verdade simboliza este grande diploma? Muito obrigada mesmo por essa questão. O que simboliza o diploma? Eu recebi o título de doutora honoris causa pela divindade. Pois, traz consigo o diploma? Trago comigo sim o meu diploma. Eu vou mesmo mostrar, né? Em nome de Jesus. É mesmo em nome de Jesus, não é no meu nome, mas é em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade é para Ele. Não é mesmo para nós. Aí está o diploma. Não é mesmo para mim. Deus é que faz tudo. Deus é que trabalha. Deus é que nos eleva. Mediante a nossa obediência. Porque o lema principal de tudo é sermos obedientes. Então, eu recebi este diploma no dia 4 de dezembro, aqui na África do Sul. É um diploma honoris causa pela divindade, é um diploma de mérito, é um diploma de qualidade. Foi pela Omega Global University, em que o nosso chanceler é o professor Dr. Vienne Sibia, que está mesmo aqui na África do Sul. Nós temos, deixa-me só alongar um bocadinho, nós temos aqui em Moçambique não ia deixar de falar dele, o nosso professor, o professor Dr. Bispo João Muxongo, que ele está cá em Moçambique, que ele é o nosso representante cá em Moçambique, e é um privilégio ter recebido este diploma, porque por aquela universidade, um diploma de divindade, eu sou a primeira mulher cá em Moçambique a receber o diploma pela divindade por aquela universidade. Então é um grande privilégio, mas este diploma, dizer que ele não é meu, o diploma é nosso, o diploma é da igreja que Deus colocou na minha mão, o diploma é de todo moçambicano, porque se eu estar inserido na igreja, se eu estar inserida nesta nação que é moçambicana, o diploma não tem validade, porque ele vale por essa minha inserção, né? nessa sociedade. É um grande privilégio para nós que somos evangélicos, é um grande privilégio para a mulher que abraçou o evangelho, é um grande privilégio para os servos, as servas de Deus que abraçaram o evangelho, para dizer que continuemos trabalhando, continuemos a sermos abnegados, e isto é um legado que se deixa para todas as pessoas, porque é assim, para quem olha para este feito, né? É um feito, para quem olha para este feito, para quem olha para esta distinção, para os que estão caminhando comigo, é um incentivo. Para a nova geração, é um incentivo de olhar e dizer, uau, é possível chegarmos até lá. Então, é um espelho. É um espelho, sim. Vamos naquela corrida para nós conseguirmos alcançar, para podermos chegar a esse nível, a esse diploma de distinção. Então, é um grande privilégio e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pelo chanceler, o professor Vienne Sibia, que é um homem de Deus com muito amor.
eu senti naquele homem, mas muito amor de Jesus, e é isso que caracteriza os grandes homens de Deus. Sem deixar de falar também do meu professor Dr. João Muxungo, que também é um homem com um amor a transbordar. Então, é assim, a Bíblia diz que podemos profetizar, podemos pregar, podemos fazer tudo, mas se nós não tivermos amor, nada feito. Então eu vi esse amor e eu disse, uau, Jesus, impacta-me com esse amor. Eu quero trabalhar com base nesse amor de Jesus. Há um louvor que eu adoro tanto. Amém. Por mais que tenha tudo em sua vida, se não tens amor, não tens valor. Exatamente. Exato. Eu agora vou falar a conversar com a pastora Sandra. Vocês não imaginam o diploma da pastora Sandra. Eu vou deixar ficar essa responsabilidade com vocês. A nossa câmara quer tentar adivinhar? Quer tentar adivinhar? Não quer adivinhar? Frida, não. Pastora, não quer adivinhar? Se ela é formada em que área? Não, eu prefiro ouvir dela. Em primeira mão. Vocês não imaginam. Em primeira mão, prefiro ouvir dela. Meu Deus, vocês não imaginam. A pastora Sandra, ela que é a nossa confeiteira, ela é adoradora, também é. Não, eu vou deixar ela falar em primeira mão. Irmã Frida. É sério, vocês não imaginam. Pastora Sandra. Oh, que bênção. Eu, graças a Deus, para além de saber fazer as coisas, de ensinar, tive a bênção de escolher a área de educação. Sou professora. Comecei a ser professora tão cedo, ensinando na alfabetização, e depois disso, então, no meio da caminhada, vi uma paixão por alguma coisa que estava relacionado com o nosso trabalho no servir ao Senhor. Então, nós evangelizamos através de futebol. E aí, eu resolvi me formar na área de educação física e desporto. Aí está. Vocês não imaginam. E não imaginam mesmo. A pastora Sandra de sapatilha, calças, a jogar, a brincar com a bola. Ela corre tão bem que vocês veem e dá uns pinos. Graças a Deus. Sabe, foi algo mesmo divino que eu, quando estava a me formar, não imaginam que até agora, quando passo pelo Estádio Nacional, eu digo para o meu esposo, aquele todo o campo me conheceu. E os meus professores diziam, como é possível, vocês estão jovens assim, ela assim nessa idade ainda forte consegue fazer tudo. E graças a Deus eu conseguia fazer. Eu conseguia fazer, e é isso que me torna hoje, se calhar, uma mulher de força. Eu não tenho algo que eu diga, não posso conseguir. Eu digo, se Deus já me deu habilidades e capacidades, por que eu não posso fazer acontecer? Ele já está tudo lá dado, já está dentro de mim, já teve um princípio. Então, eu coloco mesmo a andar, graças a Deus. E qual foi este processo? Porque, na verdade, é uma grande caminhada, 4 anos. Foi porque, na verdade, agora as coisas já foram revertidas. As pessoas tinham consciência que um professor de educação física é aquele que manda as crianças fazerem. Agora não, você não pode mandar fazer o que não sabe fazer. Não é? É mesmo uma conexão, assim como a Bíblia nos ensina. Nós somos exemplo, nós temos que comer primeiro, mastigar, para depois fazer os outros comerem. Então, eu tinha que estar submetido a várias áreas, como handebol, até natação, eu estive sujeita, sim. É sério? Sim, eu tive que fazer tudo, basquetebol, handebol, técnicas, táticas, tudo eu posso ensinar aqui. Exatamente. Então, foi graças a Deus mesmo. Exato. Responder aqui ao nosso grande tema de painel, por que é que servas de Deus tem que se formar? Amém. É assim, é um grande desafio. Eu estou mesmo feliz de ver a pastora Sandra, que ela formou-se em educação física. Eu estou mesmo feliz por isso. Porque eu também venho de uma área de formação. Eu sou professora de profissão. Uau! Sou docente universitária. Hoje vamos descobrir certas coisas aqui. É bênção de Deus. Sou docente universitária já de longos anos.
um percurso na área do saber, na área do ensino-aprendizagem, tão longo, e praticamente foi o que eu fiz até hoje, né? Quando Deus me chamou-me mesmo no ensino-aprendizagem. Chamou-me mesmo aí, e há quem diga, por exemplo, que tens facilidade porque tu és professora. Eu digo não. Muitos dizem isso. Mas não, tu estás aí, tu estás pregando assim, tu tens essa facilidade porque tu és professora. Mas eu sempre digo não, porque eu digo que Deus capacita os seus escolhidos. A capacidade não é minha. E tem uma coisa, sabe, uau, tema interessante. É mesmo interessante. É verdade. É assim. Deus escolhe-nos no ventre das nossas mães. Antes de estarmos lá, Deus já nos conhece, como diz Salmo 139. Deus já nos conhecia, Deus já sabia que precisava de alguém com o nome de Maria, ou o nome de João, ou o nome de Mercedes, ou o nome de Sandra, para poder se usar desse vaso. Porque nós somos vasos, temos que ser vasos prontos para que Deus se use de nós. Então, Deus, quando sabia que ia existir, por exemplo, uma Mercedes, Deus colocou-me no ventre da minha mãe. Eu já tinha colocado lá, já tinha feito aliança lá, no ventre da minha mãe. Aí, pela graça de Deus, Deus deu-me os pais que eu tive, que são mesmo uma maravilha, porque qual era o lema deles em nossa casa? Era estudar. Pela graça do Senhor, todos fomos à escola, todos fomos formados, com 22, 24 anos já tínhamos nosso diploma na mão. Falo isso pela graça do Senhor, mas falo isso como testemunho, por favor. Eu gosto muito de falar, mas falo a testemunhar, não falo para me exaltar, porque o nome do Senhor é que é exaltado em tudo isto. E se eles tiveram essa visão, se eles conseguiram segurar em nós, e somos 6 irmãos e fomos todos formados, com essa idade, 22, 24 anos, tínhamos nosso diploma de licenciados, é porque Deus já tinha iluminado aquela família, porque Deus tinha que escolher alguém naquela família para se usar. É o que eu digo, então, por isso que eu digo que é em termos de testemunho e não para me vangloriar, né? E mesmo os meus pais, eu acredito que é por causa desse testemunho. Eu sou a 4ª filha, então todos tinham que sair para que eu saísse, né? Para poder Deus depois se usar. Então, Deus acabou-me colocou-me a fazer os cursos que eu fiz, colocou-me numa instituição de ensino, eu nem sabia porquê, porque eu tanto queria ser técnica de relações internacionais, era o que eu queria ser. Mas Deus colocou-me na instituição de ensino, ele é que sabe porquê. Acabei fazendo o curso lá e comecei dando aulas muito cedo. Era muito miúda, muito jovem, até ficava com problemas a tentar dominar a turma, porque dava aulas ao curso noturno também. Eram senhoras mais velhos do que eu, então está a imaginar o grande desafio. Mas Deus estava me preparando. Eu vejo que isso era uma preparação de Deus. Hoje trabalho tanto com crianças, como com jovens, como com adultos, como pessoas muito mais velhas do que eu. Não comecei trabalhando hoje no ministério, mas eu já estava trabalhando. Porque Deus pôs-me nessa rotação, pôs-me nessa capacitação, porque Ele sabia que mais tarde iria se usar de mim como seu vaso para fazer o Evangelho. Então, a pergunta era, servas de Deus, porque é que tem que se formar? Porque é que tem que se formar? Eu aqui estava dizendo porque que a formação me foi importante para o Evangelho. Mas eu aqui também quero sublinhar, eu quero dizer que não é necessário que o servo seja formado. Não é necessário que o servo seja formado. Não é assim, pode ser necessário, mas não é importante para servir a Deus a formação. Exato. Pode ser necessário. Não é a condição. Exatamente. Não é a condição principal, né? Ser formado para servir a Deus, porque Deus capacita os seus escolhidos. Há vários exemplos da Bíblia de pessoas que Deus se usou delas, para servirem a Deus. Uns tinham formação, outros não tinham. Eu me lembro de Gideão. Gideão, quando Deus mandou quando Deus escolheu Gideão, mandou o anjo ter com Gideão. Gideão quem é que era? Era dos 12 fazendeiros, por assim dizer, ou agricultores. Era o 12º, não era o primeiro, não era o segundo, não era o terceiro, era o 12º. Ainda por cima da filiação na casa dele, não era um homem de relevo, não era um homem com estatura, não tinha nada disso. Mas Deus escolheu-lhe. E ele até disse, no livro de Juízes 5, versículo 12,
aleluia, louvar seu Senhor, versículo 6, versículo 15, ele disse, mas eu sou pobre, eu sou o mais pobre em Manassés e o mais pobre da casa do meu pai. Eu não sou alguém com expressão. Por que Deus está-me a escolher? Então Deus escolhe-nos mediante o nosso coração e a nossa obediência. Por isso mesmo que Deus, por exemplo, escolheu Gideão. Mas, por exemplo, Deus escolheu Moisés. O que Deus fez com Moisés? Já fez coisa diferente. Moisés, ele devia ser aquele homem que já nasceu, aquela criança que nasceu condenada à morte, porque as crianças estavam todas morrendo, né? Então ele já nasceu condenado à morte, Moisés foi andando, durante o seu percurso, Deus proporcionou que Moisés entrasse no palácio, foi instruído como um príncipe, teve as melhores faculdades, teve tudo. Mas ele instruiu Moisés para quê? Para depois usar-se da instrução de Moisés, a capacidade de Moisés, para que Moisés fosse o libertador, levar o povo do Egito para a terra prometida. Exato, o escolhido. Exatamente. Então Deus se usa do vaso pronto. Exato. Não se usa do vaso porque o vaso tem títulos universitários. Pois. Mas o título universitário, por exemplo, dá aquela grande facilidade da pessoa poder... imagina que na minha igreja, vamos imaginar, aparecem vários tipos de pessoas, né? Aparece um doutor, aparece alguém com uma formação, aparece alguém naquele estatuto. E geralmente as pessoas, quando antes de serem convertidas, elas pensam que elas são autônomas em tudo. É assim que elas se apresentam, né? Porque tudo que eu tenho sou eu consegui, eu conquistei porque eu sou bom, né? É assim que pensam. Agora, se aparece, por exemplo, vamos imaginar alguém na minha igreja com esse gabarito todo, com esse estatuto que não está errado, né? Mas é preciso que nós saibamos que existe um Deus verdadeiro na nossa vida, aquele Deus que está acima de todas as coisas. Eu aí consigo, por exemplo, sentar-me com essa pessoa e quem sabe talvez trazer um exemplo meu e dizer, olha, eu não vi lá de baixo, quando digo de baixo, me refiro, por exemplo, muitas vezes associa-se, né, à igreja, associa-se ao servo de Deus, aquela pessoa que não tinha recursos, não tinha nada a fazer, assim, estava cheia de dificuldades e abraçou, né, a caminhada com Cristo para poder aparecer. Muitas vezes conota-se dessa maneira. Então, eu tenho essa facilidade de poder tanto levar o meu testemunho para essas pessoas, como posso também levar o meu testemunho para pessoas, por exemplo, que não tiveram uma realidade dessas. Para dizer que não é nenhum orgulho meu dizer que, por exemplo, que eu sou formada porque tenho títulos, porque tenho diplomas, então, porque sou serva, não é nenhum orgulho porque meu. Porque docente também. Exatamente, mas é honra e glória para o nosso Deus. Exatamente. Para dizer que Deus usa-se de qualquer pessoa. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero te seguir e eu quero estar na tua obediência. Ele se usa de nós. Exatamente. A pastora Sandra, tens algo que quer acrescentar? Bom, a pastora já mencionou várias coisas boas e doces e com muito calor aqui. Na verdade, uma das partes que eu mesmo pude aqui sublinhar do princípio, quando a pastora falava do processo. É importante nós passarmos da formação como processo que Deus está nos preparando para poder também estarmos diante de pessoas, não é? Como é possível um pastor vai dizer aos crentes vão à escola se ele também não se formou? Como é possível eu vou testemunhar da grandeza, da misericórdia, da prosperidade, daquilo que eu não provei? Ainda que nós possamos testemunhar, porque pronto, acreditamos que Deus faz, mas não é bem assim. Nós temos que testemunhar aquilo que nós somos e aquilo que já provamos da parte de Deus. Afinal de contas, a quem nós seguimos, desde a fundação dos séculos, Deus deu autoridade, deu capacidade, habilidade para que o homem pudesse trabalhar. Quando ele disse a Adão para poder zelar pelo jardim, já estava a lhe dar um emprego, já estava a lhe dar uma habilidade, estava a lhe dar um input para ele descobrir o que estava dentro dele, não é? Quando nós vamos à pessoa de Jesus, existem vários seguidores que ele teve, os seus discípulos. A Bíblia nos fala que eles não só eram servos e discípulos, mas também tinham lá alguma coisa de formação. Alguns eram médicos, alguns eram pescadores, isso é importante porque traziam peixe para a família poder comer e também vendia. Estamos a falar de empreendedorismo. Há uma outra coisa que tocou a minha vida enquanto eu refletia na palavra lá em Tessalonicenses. Paulo falava para a igreja de Tessalonicenses
que, gente, não basta vocês esperarem a vinda de Cristo. Do something. Não é necessariamente nós dizemos Deus proverá sem levantarmos, fazer alguma coisa. Ele diz, se alguém quer comer sem trabalhar, melhor esquecer. Quer comer, não trabalha? Ei, não é possível. Então, quer comer, trabalhe. Isso é bom para nós. Na igreja de hoje, que nós lideramos, nós encontramos pessoas lá formadas, encontramos pessoas que falam várias línguas. Como é que nós vamos poder comunicar? Vamos falar como? Vamos dizer como que Deus é justo, é fiel, é misericordioso, se nós ainda nos abnegamos ao conhecimento. Exato. Então, Pastora Sandra, estou a ter uma indicação para fazermos um breve intervalo. Recordar que o nosso tema de painel, porque é que servas de Deus têm que se formar? Voltamos para a nossa terceira parte do programa Juntos pela Manhã, numa edição de 31 de janeiro do ano 2022. Estamos em estúdio com duas convidadas muito especiais, a pastora Mercedes Valles e também a pastora Sandra Moiana. Últimas considerações para finalizar esta conversa bastante quente, educativa. Pastora, eu vou começar com a pastora Mercedes. Porque a pastora Mercedes, quando começa, é uma bênção, Porque ainda temos que conversar também com o nosso grande artista do dia, pastora Mercedes. Últimas considerações. Dizer que é um tema atual, é um tema bom, um tema que todos nós precisamos de ouvir, um tema que todos nós precisamos de aprender e em meio à nossa caminhada, muitas vezes, fica tudo às vezes muito turvo, muito confundido. Agora, com base nestes pequenos, grandes debates que estamos trazendo, acabamos também aclarando as nossas ideias. Dizer que eu louvo a Deus por ser formada, né? Louvo a Deus porque Deus capacitou-me para isso, louvo a Deus por Deus deixou um legado em minha casa, é isso que tenho feito para os meus filhos, eles também estão formados, estão continuando a estudar. Falo disso para dizer que você que tem filhos daquela idade, os meus têm 21, têm 23 anos, são jovens ainda, mas estão se formando, já fizeram a primeira etapa, estão indo fazer a formação noutros lugares, mas servem a Deus acima de tudo. Mestrado. Exatamente. Ela estava com medo de dizer aqui. Devemos incentivar também quem está bem ligadinho a nós. Exatamente, é mesmo um incentivo. Veja, sou de 21 anos, já vai agora fazer mestrado. E é uma bênção, porque há muitas crianças com aquela idade que acham que não dá para servir a Deus, porque ainda estão na faculdade. Veja só, ele acabou tendo o diploma dele de mestrado, foi o ano passado, no mês de junho, ainda estava-se em plena pandemia, com aquela coisa toda, mas eu dizia sempre, na altura que há crise no mundo, é bênção, pois servos de Deus. Então fiquem focados. Obrigada a nós, pastora Mercedes. Pastora Sandra Moiana. Bom, muito obrigada. Um tema bastante interessante que se calhar tinha que ter um again, né? Bom, eu vou deixar uma coisa muito simples e prática para o povo de Deus e as pessoas que nos assistem desse lado. É importante nós fazermos alguma coisa, desde a formação, o empreendedorismo e muita coisa. Porque na qualidade de mulher, eu entendo que se aquelas mulheres que seguiam a Jesus, elas não fossem empreendedoras e também não fossem servas, elas não teriam ajudado, não teriam dado um impulso no Evangelho ou naquela missão que Jesus tinha na altura que a Bíblia menciona lá em Marcos, em Mateus. Porque a Bíblia vai dizer que aquelas mulheres eram muito fiéis, eram dedicadas, serviam a Cristo de coração e também davam o que elas tinham. Você não pode dar o que não tem. Significa que elas eram empresárias. Através daquilo que Deus nos dá, nós também podemos servir melhor a Cristo. A Bíblia diz servir a Cristo com alegria. Não podemos continuar em Cristo e sermos pessoas de terror, de medo, de falta de rumores, de murmuração. É bênção mesmo servir a Cristo. Muito obrigada. Essas duas mulheres, meu Deus. Vamos dar outra conversa. E a próxima vamos falar de mulher casada, bem casadas. Pode ser? Bem casadas. Obrigada a nós pela vossa participação neste dia super abençoado. Até a próxima. Amém. Obrigada. Recebemos a pastora Sandra Moiana e também a pastora Mercedes Conceição nesta. Porque é que servas de Deus têm que se formar?